Acho que esse tema de hoje, que vamos falar sobre a lógica e inteligência da vida, o sentido da vida, é muito apropriado para um momento como esse que a gente está vivendo. Momento de fechamento de um ciclo, daqui a pouco começamos mais um ano nas nossas vidas, para que a gente possa entrar no ciclo da vida de maneira harmoniosa, confiar na vida é fundamental, para que a gente não se sinta atropelado por fatores aleatórios, injustiçado e um monte de coisas que sugam uma energia nossa fora do comum. Quando nós concluímos um ano, podemos avaliar o que esse ano nos ensinou, o que ele trouxe para nos tornar maiores, e não as injustiças que eu sofri, os males de que eu fui vítima, porque esse tipo de reflexão não conduz a nenhum tipo de crescimento. Então, quando nós confiamos na vida, começamos a crescer, começamos a perceber aquilo que ela nos manda como algo que obedece a uma lógica, que obedece a um sentido, que quer nos levar a algum lugar. Então, eu acho uma reflexão muito propícia. Final de ano é momento para reflexão. É momento para a gente dar uma olhada. O que eu fiz com um ano? Já falei muitas vezes para vocês que um ano não é pouco tempo. Nós não vivemos tantos assim para considerar um ano pouco tempo. Ele é uma unidade bem significativa da nossa vida. Portanto, há que avaliar o que a gente anda fazendo com essa unidade de tempo. O que ele anda transformando na nossa vida. O que nos aconteceu de adversidade, de dificuldade, se a gente cresceu com isso. Porque, em geral, se a gente for dar uma olhada na tradição oriental, eles dizem que aquilo que nós não aprendemos nada tende a se repetir na nossa vida. Não de forma idêntica, mas de forma similar, com acontecimentos que conduzem ao mesmo ponto de experiência. Então, é mais do que tempo para a gente parar um pouco a correria, esse tempo que a gente coloca, bom, agora eu vou tirar férias, vou me divertir, mas faz parte também parar e refletir um pouco sobre o tempo, para que a gente possa aproveitá-lo melhor. Temos aí uma nova folha em branco, uma nova oportunidade, um ano inteiro pela frente, que ele possa ser mais humano do que foi o último, que a gente tenha consciência mais elevada, que a gente possa crescer. Aquele momento para dar uma olhada nas fotografias do Réveillon de 2023 para 2024, a gente olhar e dizer, eu não sou mais exatamente esse ser humano. Já cresci alguma coisa. Aquilo ali para mim já é um elemento que tem um certo distanciamento. Pode não ter sido tanta coisa assim, mas eu já superei algumas coisas. Eu já estou melhor. Isso vai nos ajudar muito a essa reflexão de que a vida, ela não é casual e ela está se comunicando com a gente. Existe uma inteligência nisso. Então vamos bater esse papo sobre isso, não é? Lógica e inteligência da vida, então, o que falamos, vamos definir um pouco o que vem a ser, lógica, inteligência e vida. Basicamente, para a gente se situar, lógica é a ciência do pensamento correto. É a ciência ou arte do raciocinar corretamente, do se expressar corretamente. Uma pessoa que tem lógica é aquela pessoa que desde o primeiro argumento, da primeira premissa até a última conclusão, o pensamento dela é todo concatenado. Uma coisa atrás da outra, uma coisa nasce da outra com propriedade. Às vezes a gente para analisar até os nossos argumentos, a gente faz cada coisa engraçada, né? Sai do nada, chega ao lugar nenhum, com um monte de argumentos que não tem conexão nenhuma, amontoados. Lógica é a arte de raciocinar corretamente. A arte dos raciocínios corretos. E inteligência, o que vem a ser? Inteligência tem a ver com discernimento, que desenvolve autoconhecimento e autocontrole. Inteligência, etimologia inter-elegere, elegere de eleger, de escolher. Escolher dentre tudo aquilo que nos oferecem a melhor opção. Ou escolher dentre aquelas montes de coisas que o mundo sugere que a gente seja, quem somos nós. Portanto, inteligência gera identidade, inteligência gera discernimento, capacidade de fazer boas escolhas e vai gerar também uma capacidade muito melhor de autoconhecimento, tá? Que nos permita cada vez mais ter as rédeas da nossa vida na nossa mão. E vida é um conceito que a gente entende muito pouco, né? Ela está diante de nós e às vezes a gente fica um pouco deslumbrado. Eu me recordo de quando eu era criança que colocava aquele feijãozinho no algodão, que todo mundo faz essa experiência quando é criança, e era incrível que dali saísse vida. Onde estava tudo aquilo? Daqui a pouco o pé de feijão estava muito maior do que o grãozinho. Onde estava tudo aquilo? Como é que se realiza esse milagre? Vida é uma coisa que sempre nos deslumbra, sempre... Uma criança, quando você é mãe, por exemplo,
É impressionante quando a gente para ver que tem uma outra vida crescendo dentro de nós. Isso é um milagre fora do comum, espantoso, embora a gente muitas vezes tenha visto isso acontecendo com os demais. Parece espantoso quando acontece conosco. A vida tem um requinte, uma possibilidade de se perpetuar que sempre nos surpreende, né? Em todos os reinos, de todas as formas. Vida, então, é um sistema que parte de uma base orgânica elementar e evolui para uma enorme quantidade e variedade de seres. Ou seja, nós temos aquilo que nós chamamos da biosfera, uma quantidade enorme de seres vivos nesse planeta. Achamos, nossa, que coisa banal, né? Um monte de seres vivos no planeta. Isso não tem nada de banal. Nós temos visto aí no nosso sistema solar o quanto é difícil termos um planeta que seja capaz de gerar vida, ainda que seja muito precária, uma bactériazinha. Você não acha isso em lugar nenhum. Ou seja, a vida é um fenômeno bastante raro e bastante meticuloso. Para chegar a gerá-la, envolve uma série de fatores. Tá? Então, vamos lá falar um pouco mais sobre ela. A vida é inteligente? Não sei se vocês já leram alguma estatística sobre isso. A combinação que vai sendo feita de elementos químicos, elementos orgânicos, como o carbono, com o oxigênio, com o hidrogênio, essa combinação numa sequência de acertos, é uma sequência de acertos enorme para você chegar à vida. No meio do caminho, se tivesse uma escolha errada da natureza, não saía a vida dali. Essa sequência de opções corretas para você chegar a gerar a base para a vida, não pode ser aleatório uma coisa dessa. Se você ver estatisticamente, a possibilidade de gerar vida sem inteligência é milhões de vezes mais complexa do que a possibilidade de você ganhar na loteria esportiva, meu caro. Milhões de vezes mais complexa. É uma sequência de escolhas adequadas que a natureza vai fazendo, de combinações orgânicas, de criação daquela célula primitiva, né? Aquele ser unicelular, aquele coacervado, um monte de opções que vão sendo... A gente, por favor, vamos trocar esse microfone, né? Está muito ruim. Né? Mas, enfim, uma série de opções corretas que vão sendo feitas. Se você olha estatisticamente, a possibilidade disso acontecer sem inteligência, aleatoriamente, é nula. Existe uma estatística que trabalha sobre isso, que diz, não existe, é 0,00000% de possibilidade de alguém gerar uma coisa dessas aleatoriamente. Parece que o lugar que cedia a vida tem ali uma inteligência específica para fazer esse lugar conseguir chegar à vida. Tá? Então, estatisticamente falando, a probabilidade disso acontecer ao acaso é praticamente nula. E como eu já falei para vocês, a maior prova disso é a dificuldade de encontrar vida em outros planetas. Elementar. O pessoal anda catando uma bactéria em algum lugar, nunca acharam. Ou seja, qualquer organismozinho unicelular em qualquer lugar, não acharam. Isso não é simples, gente. Não é simples chegar à vida. Nós achamos, estamos habituados com ela, nós achamos que é a coisa mais normal do mundo. Não é. A vida é um processo muito inteligente, muito delicado, que exige muita inteligência para ser desenvolvida. Continuando com as nossas reflexões, para que eu estou falando sobre essas coisas todas? Para que vocês tenham certeza de que o universo foi feito de forma inteligente. Que a possibilidade disso acontecer ao acaso é quase nenhuma. Há um escritor que ele diz que a possibilidade da vida variar, porque a vida varia sempre para sistemas mais complexos, não é assim? Ela começa com um organismo de uma célula e chega a desenvolver um ser humano. Ou seja, ela vai sempre para estágios de maior complexidade. A possibilidade disso acontecer ao acaso é idêntica à possibilidade de você jogar um computador bem antigo, daqueles que eu nem sei mais se existe no planeta Terra, um XP da vida. Se eu jogar na escadaria, ele chegar lá embaixo, o computador de ponta. Por quê? Porque foram variando as posições das peças no meio do caminho, e no meio do caminho ele se tornou um último modelo da Apple, ou qualquer coisa assim. Isso pode parecer ridículo para vocês, mas a complexidade do universo é muito maior do que de qualquer computador da Apple. E variar para isso aleatoriamente necessita de muito esforço, de credibilidade, para a gente acreditar numa coisa dessa. Estatística é ciência, e aí a própria estatística não acredita. A vida evolui com inteligência. A complexidade exige inteligência.
Porque complexidade não é simplesmente amontoar coisas diferentes, é encaixá-las de tal maneira que elas vão se tornando cada vez mais funcionais, cada vez mais úteis, cada vez mais adaptadas ao meio. Ou seja, isso não é simples, extremamente complicado, tá? Muito difícil que isso ocorra sem a inteligência atuando. A vida ela evolui de um nível de menor para um nível de maior complexidade. Esse professor Antônio Nobre, ele é um cientista brasileiro. Ele muitas vezes é criticado porque ele é bem ousado nas suas colocações. Eu recomendo, inclusive, a vocês que procurem essa pequena declaração que ele faz de 20 minutos, está na internet, que fala a respeito da vida. Ele vai dizer que a evolução da vida se dá do simples para o complexo. Do simples para o complexo, sempre. Ou seja, a ideia é que os seres vão cada vez mais colaborando uns com os outros e formando unidade. Vejam bem, entendam isso. Até um dia desses, e até hoje tem muita gente que acredita nisso, que toda a vida evolui de um jeito darwiniano. Como é que é esse jeito? Várias espécies diferentes, vamos ver aquela que é mais adaptada, aquela que tira vantagem, ou seja, a lei do mais forte, e esse prevalece. O que aconteceria se a vida fosse assim? Tem 10 espécies, só sobreviveram 2. Ficaria cada vez mais simples, né? Cada vez mais simples, porque vai se reduzindo só os ganhadores. Era o que eles chamavam do gene egoísta. E agora o que a ciência fala, esse professor explica isso muito bem, é que nós percebemos que é o contrário disso que acontece no universo como um todo. A vida evolui de um estágio de simplicidade para um estágio de complexidade cada vez maior. E essa complexidade exige colaboração das partes. É interessante que ele chama disso de amor entre as partes. A colaboração inteligente entre as partes provoca a complexidade. Ou seja, a gente saiu do gene egoísta, do egoísmo como fonte de evolução, para a união altruísta das partes, ou seja, o amor como via de evolução. E eu não estou falando de filosofia, estou falando de ciência. Nós estamos chegando a essas conclusões, vejam que incrível. É exatamente assim que funciona. A filosofia sempre pensou dessa maneira. Que egoísmo não promove evolução nenhuma. O que promove é o altruísmo, é o amor. Tá? Hoje é científico isso. Base para a colaboração mútua das partes é que a natureza possui inclinação para o amor. É o que ele diz nesse vídeo. Vale a pena vocês conhecerem, coloquei aí embaixo. Antônio Donato Nobre, no Selvagem Ciclo 2019. Vejam como é que as coisas vão evoluindo, como vão mudando. Bom, essa lógica e inteligência que atuou na construção dos corpos, tudo isso que a gente está falando até agora é a construção dos corpos. Ela continua atuando sobre a alma, impulsionando a evolução? Eu acredito que sim. Que essa natureza inteligente que empurrou o nosso corpo a esse nível de complexidade, ela continua empurrando os nossos demais corpos. Porque quando você constitui um corpo físico, você constitui um receptáculo para uma vida psicológica, moral e espiritual que está aí dentro desse receptáculo. E agora a evolução não é mais a natureza trabalhando com o corpo, é o homem individualmente, cada um deles trabalhando sobre si próprio para uma maior complexidade e inteligência nesses planos. No plano psicológico, no plano moral e no plano espiritual. Cada vez uma maior combinação desses elementos, ou seja, uma evolução desses planos. Que o homem tem que conquistar por um esforço próprio. A natureza não vai mais fazer isso sozinha, mas ela faz o possível para propiciar. Ou seja, ela empurra o homem para frente em todos os planos. Ela faz o possível para propiciar que essa consciência humana tão complexa continue evoluindo. O corpo veio evoluindo sem a nossa colaboração. Nós não construímos os nossos corpos. Mas a partir do momento que você parte para o sutil, a construção é nossa. Então depende de nós. Mas a natureza ainda interfere. E isso é que é o eixo do que eu queria dizer para vocês hoje. A natureza ainda interfere nesse processo. Ela ainda faz o possível para nos empurrar para frente. Tá? Vejam só. Essa é uma frase de um imperador romano chamado Marco Aurélio. É uma figura muito popular, hoje todo mundo conhece. Estoicismo está na moda, né? Marco Aurélio foi um grande imperador estoico. E ele dizia essa frase: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Parem para pensar na complexidade de uma frase que parece tão simples à primeira vista. Se nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Ou seja,
As coisas que me acontecem são endereçadas para mim, são atraídas pela minha necessidade de experiência. Sabe o que isso significa? Zero casualidade. As coisas que acontecem comigo vêm destinadas a mim, para bater exatamente naquela aresta que eu tenho que polir, para bater exatamente naquele ponto que eu tenho que corrigir, para me permitir o quê? Continuar evoluindo. Aquilo que não me corresponde, eu não vou atraí-lo para a minha vida. Aquilo que não me corresponde provavelmente não acontecerá comigo. Cada um atrai a necessidade de experiência que tem para crescer. Porque agora o impulso é para crescer nesses planos sutis. Temos que continuar caminhando. E agora é da nossa conta. Então a vida providencia para que as coisas que são próprias do homem venham para o homem. E cada um individualmente. As coisas que não são próprias nossas, que venham até nós. Não é certo? Em Roma, eles tinham uma forma especial de história, bem diferente do que a gente tem hoje. A história em Roma era o seguinte: não interessava tanto saber o dia que aconteceu o fato histórico, a hora, como era o nome da pessoa que protagonizou aquele fato histórico, quem era a mãe, quem era o pai, onde ele morava. Isso para eles era meio irrelevante. Para eles, o importante era guardar uma experiência que um ser humano teve e as consequências que ele sofreu, para que aquilo fosse um modelo. Se deu certo, um modelo para a gente imitar. Se deu errado, um modelo para a gente evitar. Ou seja, a história é como magistra vitae, mestra da vida. Eles acreditavam que a história, se nós aguardamos, ela pode nos ensinar muito a evitar erros idênticos no futuro. O que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer que a história não é linear. Porque se a história fosse linear, aquilo que aconteceu comigo agora não voltaria a acontecer nunca mais. Eles acreditam numa história cíclica e reiterativa, onde várias vezes passamos por um ponto semelhante. E aquelas experiências do passado de quem passou por aquele ponto são muito úteis para nós e podem ser reaproveitadas. Isso tanto na nossa vida individual quanto na vida coletiva da humanidade. Passamos por um ciclo religioso na Idade Média. Será que nunca mais a humanidade passará por outro? É muito provável que passe. É muito provável que ela volte a passar por aí. Em uma das nossas apostilas, a apostila do curso de primeiro nível, que estão todos convidados a conhecer, a gente coloca um exemplo, o professor Jorge de Livraga, que fundou Nova Acrópole, ele coloca um exemplo que eu acho maravilhoso. Que ele diz: pergunta para um homem romano o que iria estar acontecendo dali a 500 anos. Ele diria: bom, deve ter bigas puxadas por 100 cavalos, porque o que dava status era ter biga bonita. Então, daqui a 500 anos vão ter bigas puxadas por 100 cavalos. Alguém na Idade Média estava querendo saber de biga puxada por 100 cavalos? Isso não interessava para ninguém. E aí você pega o medieval. O que vai acontecer daqui a 500 ou daqui a 1000 anos, dependendo do ponto da Idade Média que você pegue, né? Não, daqui a 500 anos vão haver catedrais de 1000 metros de altura, porque o que eles queriam eram catedrais tão altas, as chamadas góticas, né, que chegassem a tocar o céu. Então, as catedrais seriam gigantescas daqui a 500 anos. Alguém na Idade Moderna está querendo fazer catedral que toque o céu? Alguém está pensando nisso? Ninguém! Isso era para a gente aprender, né? Não aprendemos, porque se você pega um homem atual e pergunta, daqui a 500 anos, como é que vai estar? Ele vai dizer, uma sociedade hipertecnológica. Nós estaremos vivendo que nem os Jetsons, voando para tudo quanto é lugar, robô para fazer tudo. Não é isso que todo mundo pensa? Será que daqui a 500 anos alguém vai estar valorizando isso ainda? A história não é linear, ela faz assim. Voltamos várias vezes ao mesmo ponto. Por isso aprendemos do passado. A história tem essa inteligência de se coordenar com a natureza, né? E trazer fases semelhantes, de tal maneira que o aprendizado do passado nos ajude a enfrentar melhor o presente e o futuro. Tá? Então, em Roma, eles tinham essa concepção de que a história era a mestra da vida. Você não estuda história para saber o que passou. Você estuda história para saber como lidar com o que está passando e aquilo que ainda virá. Ou seja, uma história voltada mais para o futuro do que propriamente para memorizar o que aconteceu no passado. Tá? E isso tudo presume uma natureza inteligente, que vai girar e nos trazer oportunidades de viver aquela mesma experiência de maneira mais aperfeiçoada, que é a doutrina do eterno retorno, né? Voltando sempre a pontos semelhantes. Talvez no futuro a gente tenha uma decadência grande, que a gente perca toda essa tecnologia. Não pensem que isso é impossível. Havia muita tecnologia na antiguidade, a Idade Média destruiu tudo.
Talvez a gente volte a ter uma civilização mais primitiva. Talvez passemos de novo por uma idade super religiosa. Não sabemos o que virá, mas certamente não é sempre para cima repetindo a mesma experiência. Não é isso que se observa ao longo da história. Bom, o que mais temos aqui para vermos? A vida, como falamos, trama para a nossa evolução, podemos dizer assim. Ela tenta, de alguma maneira, ela não pode fabricar a nossa vida espiritual, a nossa vida psicológica, a nossa vida moral, mas ela pode gerar circunstâncias que te ajudam a trabalhar com isso, de tal maneira que você cresça o mais rápido que for possível. Então ela cria um cenário para te ajudar a evoluir. E qual é esse cenário? Provas. Provas, adversidades. Nós temos uma pedagogia humana que nós mandamos os nossos filhos para o colégio para estudar e depois para fazer provas, não é isso? E sabemos que se o colégio não fizer provas, a gente tira o menino de lá, porque sabemos que ele não vai aprender nada. Porque o momento onde ele se esforça para assimilar o ensinamento é porque tem prova amanhã, porque senão nunca vai assimilar nada. Não vai estudar aquilo nunca, não vai saber aquilo de verdade nunca. Nós sabemos que o ser humano precisa dessa mãozinha para poder aprender as coisas de fato, né? Então levamos os nossos filhos para o colégio para fazer provas, mas quando as provas são na nossa vida, a gente não gosta. Queria que elas não existissem. Se não houvesse provas, nós não sairíamos do lugar. Não há evolução de consciência, não há crescimento. De vez em quando tem que haver algo que sacuda a nossa inércia e nos obrigue a dar um passo a mais, a ir mais adiante. Então se diz que as adversidades são provas. É muito interessante sabermos disso, porque olhamos de uma maneira muito diferente, gente. Uma coisa é acontecer algo comigo e eu acreditar que foi um acaso. Eu vou me sentir injustiçada. Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com outra pessoa? Outra coisa é saber que isso foi endereçado para mim diretamente, com endereço, CEP e tudo, porque eu precisava viver essa experiência. É muito mais fácil assimilar e lidar com isso quando sabemos que é uma prova. Eu sempre uso um exemplo bobinho, mas eu vou usar para vocês que dá para entender isso bem. Digamos que ela não chegou ainda na aula, mas a gente sabe que ela está vindo. Aí a gente faz um acordo entre nós. Vamos dizer que nós sorteamos uma pessoa para resumir tudo que foi falado na palestra até agora e saiu o nome dela. Quando ela entrar aqui, a gente dá essa notícia para ela, para a gente ver se ela tem equilíbrio emocional. Vamos ver como é que ela reage. Aí ela entra aqui, a gente dá essa notícia, ela vai ficar indignada. Como é que fizeram isso comigo? Que injustiça! Por que aconteceu uma coisa dessas comigo, não é assim? Agora, se ela estivesse lá do lado de fora e ouvisse o nosso trato, e soubesse que a gente está fazendo isso só para testar o equilíbrio emocional dela, não seria mais fácil? Ela entraria aqui na frente e diria, olha, eu vou resumir tudo o que foi dito numa única frase do filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. Boa noite, tchau. Não é mais fácil quando a gente sabe que é uma prova? É muito mais fácil. Tem inteligência no processo, a gente sabe que é para o nosso bem, que não tem ninguém querendo nos arrasar, que tem alguém querendo nos promover. É muito mais fácil. Portanto, é uma das coisas fundamentais que fazem a consciência humana evoluir, é tomar as adversidades como provas. E saber que do outro lado há algo melhor para ele alcançar, se ele supera aquilo de maneira favorável. Tá? Então o menino do colégio sabe que depois das provas vem a segunda série, vem a terceira série, ou seja, aquilo ali é para que ele vá crescendo. Nós também deveríamos saber isso com toda certeza. Diminui o sentimento de injustiça e entendemos uma coisa importantíssima, as provas não são castigo pelo passado, são oportunidades para o futuro. Você fica lá naquele minha culpa, minha máxima culpa. Estou sofrendo isso porque eu devo ter feito alguma coisa no passado, devo ter tratado alguém mal, devo ter feito alguma barbaridade e por isso eu estou aqui pagando, então eu tenho que sofrer. Não, isso não é vingança porque você fez alguma coisa. Isso é oportunidade de você vir a fazer alguma coisa. A vida te aperta exatamente porque ela sabe que nessa hora dá para você pular. Se ela achasse que não dá para você pular, ela não te apertaria. Os problemas não podem ser maiores do que os homens. Os problemas sempre dão uma chance e confiam na gente, que nós sejamos capazes de superá-los. Se eu jogo uma bola em você e ela é muito alta, ela não te pega, ela passa por cima de você. Se te pegou é porque era do teu tamanho, entende? Então o problema que nos atinge é porque ele é do nosso tamanho e nós podemos superá-lo.
Então, essa é a forma de encarar da melhor maneira possível as provas. Não é castigo pelo passado, é oportunidade para o futuro. Acerto na resposta a essas provas promove-nos a um outro patamar de maturidade e realização. Isso é o que eu aconselho a vocês que digam diante das provas, que digam às circunstâncias, às adversidades, que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. Porque senão não é justo. Se eu sofrer tudo isso e não crescer nada, eu tive prejuízo. Então que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. Para que vale a pena. Porque aí você fecha as contas. Você entende? Eu sofri tanto, mas eu cresci tanto. Foi um bom preço. Valeu a pena. Para o que eu cresci, valeu a pena. A gente já pode fazer essa síntese agora. Se vocês pararem para perceber, graças a que eu sou o que sou. A consciência que tenho, os princípios que eu tenho, o nívelzinho de conhecimento que tenho, foi graças a quê? As coisas favoráveis que aconteceram ou as dificuldades? Muito mais as dificuldades, muito mais. Perceba uma coisa curiosa, quando acontece alguma coisa muito boa, a gente não fica reflexivo, a gente fica eufórico. Não para refletir na vitória. Mas quando tem uma derrota, aí a gente fica, o que será que eu errei? Onde foi o problema? E justamente por isso é a hora que a gente cresce mais. Quando você entende isso, eu paguei X, mas recebi Y, e os dois equivalem, eu fecho as contas com o passado. É um bom momento agora, ano novo, para fechar as contas com o passado. Deixar o ano de 2024 todo quitado. Tal sofrimento eu passei, mas aprendi tal coisa. Portanto, valeu a pena. Daí que é importante que a gente encare sempre as adversidades, as dificuldades, com essa mentalidade. Você veio para me fazer crescer e eu vou crescer. Que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E assim você fecha as contas com o passado e pode partir para o futuro só com a essência da experiência e não com a amargura da experiência. Isso é fundamental. Eu sempre exemplifico isso com a história do suco de laranja. Você está gripado. Aí você ouve falar que vitamina C, ácido ascórbico, é bom para a gripe. Você vai lá, espreme várias laranjas, faz um suco. Toma o suco. A vitamina C incorpora o teu corpo e continua caminhando com você. Mas as cascas do suco você joga fora. O bagaço da laranja você joga fora. Imagine que eu não fizesse isso, colocasse tudo isso dentro de um saco e saísse arrastando pela vida fora. Que aí as pessoas dissessem, nossa, você é resistente para a gripe, né? Sou, mas olha aqui o que me custou. Não é assim? Nós somos mais ou menos assim. Nossa, você sabe superar bem tal adversidade, né? Pois é, mas deixa eu te contar o que eu sofri para chegar até aqui. E blá, e blá, e blá, e blá. Sabe o que está acontecendo? Você está arrastando o saco cheio de cascas pela vida fora. A gente deveria incorporar aquilo que o suco nos ofereceu, caminhar com isso. E o quanto custou deveria ficar lá atrás. E essa é a forma correta de aprender com as provas. Não carrego amarguras, carrego aprendizado. O resto eu deixo para trás. Tem certas coisas que a gente realmente tem que deixar. O esquecimento não é tão mal assim. Realmente tem que deixar para trás e tem que esquecê-las. É uma perda de tempo, uma perda de espaço emocional, mental, ficar carregando o quanto você pagou pelas coisas que é. Isso é um desperdício de energia, de vida. E vida é muito importante para a gente estar desperdiçando. Previsibilidade das provas. Isso agora é um desafio que eu vou fazer para vocês. Ver se vocês conseguem fazer. Se conseguirem, vão achar muito interessante. Sabe qual é o desafio? Se você pudesse agora, nesse momento, fazer uma lista de quais são os teus principais defeitos, se você conseguisse ver, porque nós somos ruins para ver os nossos defeitos, que não é brincadeira. Se eu conseguisse fazer uma lista dos meus defeitos, eu poderia imaginar que experiências vão acontecer com uma pessoa que tem esses defeitos para poder ajudá-la a superá-los. E talvez você antecipasse algumas coisas do futuro. Entende? É como se você brincasse de Deus. Essa pessoa tem tais e tais e tais defeitos. Que experiência eu vou dar para ela para ajudar a superar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto? Aí você imagina que tipo de provas você deve passar no futuro. Dá uma certa previsibilidade. O único problema desse exercício é que a gente não consegue saber quais são os nossos defeitos de jeito nenhum. Esse é o problema. Não consegue de jeito nenhum. Já fiz esse exercício várias vezes com alunos. Aí você pede, qual é o seu principal defeito?
Qual é a sua principal qualidade, que em geral eu peço? Ele fala o seu pior defeito. Chegar e diga a sua qualidade. Aquela pessoa que sempre chega no meio da aula, atrasada, diga a sua qualidade, pontualidade. Todo mundo morre de rir, mas isso acontece demais, a gente não se vê. Eu costumo brincar com os meus alunos que o porteiro do nosso prédio nos conhece melhor do que nós mesmos. É bom você se disfarçar e ir lá perguntar para ele como é que é o morador do apartamento tal. Porque através das nossas obras, do nosso rastro, ele vê um monte de coisas que a gente não vê. Pelas nossas obras os conhecerei. Então, se nós tivéssemos essa lucidez de saber quais são os nossos principais defeitos, brincando um pouquinho de Deus, daria para a gente perceber o que vem pela frente, que tipo de provas virão por aí. Porque elas virão exatamente para bater nessas arestas pontiagudas. E a mesma coisa eu coloquei aqui, dá para fazer em relação ao passado. Né? O mesmo com o passado. Que tipo de ser humano precisava viver aquilo? Então, uma pessoa que de repente perdeu todos os cargos que tinha, uma pessoa que de repente caiu no completo anonimato, esse tipo de experiência será que viria para que tipo de pessoa? Parem para imaginar. Uma experiência que fez com que uma pessoa que tinha uma certa fama caísse de repente no completo anonimato. Que tipo de defeito será que uma experiência dessa estaria batendo? Contra a vaidade, contra o orgulho, não é? Com certeza. Ou vocês não acham que isso é uma boa medida? Contra a vaidade, contra o orgulho. Então, se a gente pega as provas que a gente viveu, a gente começa a se ver. Olha, essa prova é para uma pessoa assim. Mas eu não sou assim. É sim, meu caro. Porque as tuas provas sabem mais de você do que você mesmo. Entendeu? Então, dá uma observada no passado e imagina, brincar um pouquinho de Deus. Para quem eu mandaria essas provas? Para que tipo de pessoa? Para que tipo de perfil? Tá? Dá para a gente imaginar bem, isso é bastante interessante. Se a gente acredita que a vida tem lógica. Se a gente acredita que a vida tem lógica, dá para a gente matar muitos enigmas, muitas charadas. Vocês nem imaginam. Vamos juntando as pontas e vamos entendendo muita coisa, porque acreditamos que as coisas têm um sentido. É como um monte de palavras estranhas escritas numa folha. Eu digo para vocês, isso aí não é uma invencionice, isso é uma língua. Se você aprender a falar, ela é uma língua interessante, complexa, dá para você se comunicar. Como você sabe que aquilo tem lógica, porque é uma língua, você vai começar a encontrar conexões entre aquelas palavras. Se você achasse que é aleatório, não ia procurar. Ia achar que é uma besteira, um monte de tipos gráficos espalhados aleatoriamente. Portanto, confiar que a vida tem lógica te dá muito maior possibilidade de dialogar com ela, conversar com ela e extrair muitas respostas a respeito de nós mesmos, do que foi e do que será. Muitas respostas. Simplesmente sabendo que a vida é ditada por um fio de inteligência que passa por todas as coisas. Outra coisa que Carl Jung falava, que ele tem razão, os conflitos que surgem na nossa vida. Jung falava, se vocês não gostarem, briguem com ele, não comigo. Ele dizia que muitas vezes os conflitos que acontecem conosco são elementos que estão dentro de nós, que a gente não sabe trabalhar, aí a vida joga do lado de fora, para te obrigar a lidar com aquilo. Então, se você é uma pessoa muito impaciente, não percebe isso, mas é provável que venha para a sua vida pessoas o quê? Muito lentinhas, que façam as coisas muito devagar. Ela está querendo me contrariar? Não, coitada, ela é lentinha, porque é o melhor que ela logrou ser até agora, mas ela entrou na tua vida porque você chamou, meu caro. Não tem lógica? Não tem lógica. Se você é impaciente, as tartarugas todas do universo surgirão no seu caminho. Ou seja, os conflitos externos, segundo ele chama isso de teoria da projeção, né? Os conflitos externos são uma projeção dos conflitos internos que você não resolveu. Domina essa tua paciência, exercita. Trabalha para desenvolver essa bendita paciência. Tá? Isso está sinalizando nesse sentido. Por que eu sei? Porque eu li a vida. Tá? Isso é extremamente importante. O que mais temos aqui? Jung é sincronicidade. Mais uma vez, Carl Jung e um conceito dele, que inclusive já fiz uma palestra sobre isso. A sincronicidade diz que 2 ou mais eventos podem coincidir de forma significativa para quem os vive.
Vocês já devem ter visto acontecer alguma sincronicidade. Tem umas que são incríveis. Tá? Vou tentar passar para vocês, por exemplo, uma que eu vivi. Eu queria sair de Brasília para fazer Nova Acrópole em outro estado. Mas eu queria ir para uma determinada região e aquela região eu não conseguia transferências para lá de jeito nenhum. Aí me propuseram fazer em Manaus. Tá? E eu estava pensando, será que Manaus? Mas por que Manaus? De repente me fecha um caminhão e diz, escrito, um papagaio todo colorido, escrito Nova Amazônia. Sério, sério. Já vi coisas incríveis. Você às vezes está pensando, raciocinando sobre um problema, pensando, será que a vida é realmente isso? Será que essa situação está querendo me ensinar tal coisa? E você está ali caminhando, de repente uma pessoa do outro lado, um velhinho fazendo Cooper, ele passa por você, é isso aí mesmo, é isso aí. Jung conta uma história que é incrível. Ele diz que ele estava com um paciente num determinado prédio e esse paciente estava contando para ele as dificuldades que estava vivendo e ele estava contando para ele o mito do besouro, do escaravelho egípcio. O escaravelho é um animal que anda se arrastando, tipo um besouro, mas que de repente ele descobre que tem asas e sai voando, que é um mito muito associado ao ser humano, né? E ele disse que ele estava falando sobre isso e o paciente ouvindo, de repente, naquele andar onde ele morava, esses bichos não voam alto, naquele andar onde ele tinha o seu consultório, entrou um escaravelho, puf, bateu na parede, entre os dois. E ele não mente, não inventaria uma coisa desse tipo. Não tem uns que são incríveis, incríveis. Já vi acontecer coisas muito interessantes. Tá? Enfim, a sincronicidade são elementos que se atraem mutuamente, um para confirmar o outro. E se atraem por quê? Porque existe uma lei de atração que está trabalhando sob o comando da natureza para te ajudar a ver qual é o teu caminho. Às vezes a gente não observa porque são coisas muito sutis. Se a gente para observar, tem elementos simultâneos que parecem não ter nada a ver, mas um reforça claramente o outro, como uma indicação de que aquele primeiro é um caminho certo ou um caminho errado. Jung trabalhou demais com essa ideia das sincronicidades. Ou seja, uma forma de apontar que o seu caminho escolhido, ou aquilo que você está refletindo, tem alguma verdade ou não, tem ou não algum propósito. Ou seja, o teu poder pessoal, as leis da natureza, a inteligência da natureza, criam essa coincidência de fatores, como um viés de confirmação de algo que você necessita naquele momento. Outra coisa que dá para a gente perceber muito a inteligência da vida, faça perguntas para ela. Faça perguntas. Agora, isso aí tem um elemento, tem uma regra. Não faça perguntas, será que eu pinto o cabelo de vermelho ou de amarelo? Ela não vai te responder. Será que eu vou, sei lá, qualquer besteira, qual é a roupa que eu vou comprar? Ela não vai te responder. Quando você faz perguntas que são fundamentais para determinar a direção que você vai tomar na vida, em geral as respostas vêm. Você tem que ficar atento à forma como ela vai te responder. Porque ela usa de símbolos para se comunicar. E às vezes ela gera sincronicidades que são incríveis. Então faça, de fato, concentrado, faça uma pergunta à vida e veja ela se movimentando para te trazer respostas. Se você está atento e faz realmente uma pergunta importante, você vai ver que a resposta vem de alguma forma simbólica, que você tem que aprender a ler. Então você percebe, chega um determinado momento que você fica curioso para ver quem é que está nos bastidores da vida, comunicando-se com vocês através dessa linguagem que é o símbolo. Você percebe uma inteligência tão clara que aquilo não pode ser uma casualidade. Uma inteligência tão clara na sequência dos acontecimentos, mostrando exatamente o tipo de ser humano que a natureza quer que você seja. E, portanto, ela está te empurrando nessa direção. Uma sequência de eventos que vão te fazer aparar certas arestas, que vão te fazer criar em si próprio um novo ser humano. Ela acredita em nós mais do que nós mesmos. Ela acredita que podemos ser mais do que aquilo que somos. E até o último momento ela acredita que podemos crescer. Não desiste de nós nunca. Tá? Então as respostas que eu dou às provas é um tipo de diálogo com a vida. Quanto mais você faz, mais você percebe essa inteligência. Que não tem ninguém te olhando, fabricando aquilo para te convencer. São situações onde está você e a vida. E você vai percebendo um nível de eventos
que vão trazendo respostas para você que você diz, não é possível que a vida seja casual. Não é possível. Tem inteligência nessa sequência de fatos. Tem alguma coisa que trama pelo meu crescimento. Tem alguma coisa que quer me empurrar para frente. E quando a gente está muito inerte, às vezes, ao ser empurrado, dói, machuca, incomoda. Aí a gente diz, isso é ruim. E era a única chance que tínhamos de caminhar. Isso é ruim, isso é desagradável, porque estamos tão acomodados que nós só queremos algo que nos mantenha na poltrona. Aí a vida vem e, puf, vira sua poltrona e você cai sentado no chão. Como ela é malvada, porque ela me faz tanto mal. Não, ela quer que você caminhe. E nós viemos aqui para isso. Não viemos para ficar em poltronas confortáveis. Simplesmente sobreviver da maneira mais prazerosa possível. Viemos aqui para crescer como seres humanos. E a vida não abre mão disso, ela espera que você corresponda à expectativa dela, que é a expectativa de um verdadeiro ser humano, que cumpre o seu papel no mundo, ou seja, que traz valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Nós viemos aqui para isso. E ela precisa disso no mundo. Precisa que a gente faça essa ponte e traga esses valores ao mundo. Então ela vai realmente te empurrar para frente. E nem sempre é agradável. Às vezes é doloroso. Mas ainda assim é como uma mãe que deixa a criança levar uns tombozinhos para ela aprender a andar, porque senão não anda nunca. É a mesma técnica. Saber colocar perguntas, esperar as respostas, se posicionar de uma maneira que você espera que venham tais resultados. Se não vem, ver onde você errou, qual foi a expectativa que você teve, que não era aquela, achei que era para ir para lá, na verdade era para ir para cá. Ou seja, vai desvendando esses símbolos que a vida vai trazendo para você. Dialogue com a vida. A língua dela é símbolo. Aprenda a falar essa língua. Coramento das provas bem superadas é um sábio, que vem a ser um bendito sábio. Esse ideal que a gente imagina e que a gente acha que no mundo atual não tem nenhum, eu acredito que deva ter alguém muito escondido por aí, que não tem valor nenhum, que na sociedade atual tem evidência, parece que o mais ignorante, não o mais sábio. Então você ser sábio não dá status de forma alguma, a gente não vai conhecê-lo. Mas o sábio é exatamente esse arquétipo do cidadão que teve provas bem superadas e que fala bem a linguagem da vida, sabe o que ela espera dele e corresponde a isso. Isso é um conceito de felicidade que eu gosto muito. Sabe o que seria felicidade humana? Quando os valores da natureza vêm ao mundo através de nós. E você percebe, olha que benefício eu trouxe ao mundo, olha que coisa bonita eu trouxe ao mundo. Felicidade. Eu fiz o meu papel. Fui pontífice entre céu e terra. A vida, a natureza se expressou através de mim. Trouxe valores ao mundo através de mim. Ou seja, eu não existi em vão. Isso é uma felicidade, é um momento de felicidade muito grande. Significa, eu cumpri o papel que se esperava de um ser humano. As coisas mais bonitas do universo, as ideias mais belas, desceram ao mundo através de mim. Quando você vê coisas realmente belas no mundo, sei lá, aquela belíssima melodia, aquele belíssimo quadro, pode ter certeza que esse homem foi um bom pontífice. Que as coisas belas vivem no plano das ideias, como diria Platão. E do plano das ideias para o plano concreto, ela precisa de uma ponte adequada. Um homem puro e humilde o suficiente para ter a cabeça nos céus e os pés na terra. E trazer essas ideias à terra. Portanto, a terra as tem graças a ele. Graças à existência de cada um de nós, viram coisas ao mundo que não viriam por outro canal. Nós existimos para isso, esse é o nosso propósito. Isso é um estado de felicidade muito grande. Ou seja, o sábio tem uma interação altamente inteligente com a vida, fala a língua dela. Outra coisa importante, aceitar que há coisas que ainda não estamos preparados para entender. Estaremos algum dia. Por que eu não entendo tal coisa que acontece? Não é porque ela não tenha lógica, é porque você não tem os elementos ainda para entender. Talvez em algum momento entenda. Talvez você não tenha o conhecimento necessário ainda para poder entender situações mais complexas. Algum dia terá. Aí eu trouxe esse exemplo do cachorro para vocês, que aconteceu comigo e que eu achei muito significativo. Uma história muito bobinha. Estávamos na pandemia. E na pandemia, a quantidade de gente que me escrevia para perguntar por que Deus tinha permitido o Covid, como se eu tivesse um canal de linha direta com Deus. Quantidade de gente que me perguntava isso era incrível. Eu estava um dia em casa, e eu tenho animais de estimação, um monte, porque eu gosto muito,
E tinha uma das minhas cadelinhas, eu tenho as vassouras penduradas assim na parede, uma das minhas cadelinhas conseguiu puxar uma vassoura de lá e estava fazendo a maior bagunça com aquilo, com a boca assim, jogando para um lado, para o outro. Aí eu fui lá, ralhei com ela, tomei aquela vassoura dela e pendurei na parede de novo. Quando eu me virei para ela, a carinha dela assim meio virada, ela era pura indagação. Como se ela dissesse, esses seres humanos são uns doidos, que diferença tem aquele negócio ficar na parede ou aqui comigo para eu brincar? Isso estava estampado na carinha dela. Aí eu parei para pensar, bom, ainda que eu falasse a língua dela, eu não conseguiria explicar, porque tem certos conceitos como beleza, como harmonia, como justiça, que é dar a cada um que lhe corresponde, que ela não conhece ainda. E, portanto, ainda que eu quisesse explicar, ela não teria elementos para entender. Ela precisa crescer mais para chegar ao ponto de poder entender. Aí, de repente, deu um clique na minha cabeça. Não é a mesma coisa com o ser humano? Ele quer o tempo todo respostas. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Não adianta, ainda que alguém tivesse essa linha vermelha com Deus. Ele precisaria que nós tivéssemos umas premissas de maturidade que ainda não temos. Que tivéssemos um conhecimento básico de nós mesmos e da vida que ainda não temos. Então, cresce como ser humano, evolui, que em algum momento talvez você mate essa charada. Talvez em algum momento você venha entender uma questão complexa como essa. Nesse momento, se entendemos alguma coisa da vida, temos que nos dar por satisfeitos. Porque não é um momento onde somos educados para entender a vida. Somos educados para sermos tecnicamente hábeis e não para sermos humanamente virtuosos. A nossa educação não nos encarrega de ensinar esse tipo de coisa. Portanto, se a gente desperta para a filosofia, começa a raciocinar e chega a matar algumas charadas da vida, é uma maravilha no nosso tempo histórico. Porque nós hoje somos péssimos de simbolismo. Tomamos tudo ao pé da letra, não falamos a língua da vida. E temos muito pouca profundidade no nosso momento histórico, muito pouca profundidade. Então a gente tem que aceitar que por algum tempo entenda algumas coisas, outras mais complexas não, mas que confie, se as simples têm explicação, as complexas também terão. E chegará o momento onde nós entenderemos a peça que falta desse quebra-cabeças. E tudo que eu quis entender até agora, grande parte dessas coisas eu consegui. Então tem certas coisas que a natureza diz, ainda não. Eu confio que também tem resposta, que virá no momento certo. Lembrar que o sentido da vida é o crescimento, no nosso caso, humanização. E que a vida vai usar de todas as ferramentas de que ela dispõe para te empurrar nessa direção. Então, o sentido da vida é crescimento, não tenho dúvidas disso. Nós viemos aqui para quê? Para dar uma passeada pelo mundo, para curtir. Olha que o mundo é barra pesada. Se você veio para cá para curtir, é difícil, porque 90% do tempo é pauleira. Então, você veio para o lugar errado. Não é isso? Então, o que a gente veio fazer aqui, afinal de contas? Não tenho dúvida, nós viemos crescer. Nós viemos aqui para nos tornar os seres humanos mais dignos da condição humana. Nós viemos aqui para sairmos maiores do que entramos, para fazermos diferença, como eu sempre falo, para sermos fator de soma, para deixarmos o mundo um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou, sairmos um pouco maiores do que éramos quando entramos. Nós viemos para crescer. Isso é uma premissa que, se você for ver qualquer tradição oriental e mesmo da filosofia ocidental antiga, não se discute. O homem veio ao mundo para crescer. Se o sentido da vida é crescimento, no nosso caso, humanização, a vida vai usar de todas as ferramentas de que dispõe para te empurrar na direção do quê? Do crescimento. De ir cada vez para um estado de ser humano mais completo. Mais fiel a conceitos como bondade, como justiça, como fraternidade, como empatia, ela vai te empurrar nessa direção. E vai empurrar com mais força nas direções onde você é mais deficiente. Ali onde você é mais deficiente é onde ela vai empurrar com maior força. E não tenha dúvida, a função dela é empurrar. Não esperem outra coisa. Ela não pode construir uma sabedoria grande dentro de você, porque o livre-arbítrio não permite isso. Você tem que conquistar sozinho. Mas uma empurrada é permitido que ela dê. E ela empurra com vontade. Ela empurra bem entusiasmada. Então, a direção para onde somos empurrados deve nos dizer alguma coisa também sobre a inteligência da vida. Deve nos preparar para decifrarmos um pouco dessa charada, desse quebra-cabeça que é viver. Perceber que isso tem lógica.
que isso não é caos como nos parece. Tem um sentido nisso. Tá? Se eu não necessito de uma experiência ou prova, como posso evitar que ela aconteça? Tem um grande filósofo do passado que ele estava conversando com um discípulo dele e o seu discípulo fez uma pergunta para ele. Mas, mestre, imagina o seguinte, todo dia eu passo pelo mesmo caminho. Um dia uma pessoa se esconde no alto de uma montanha, por trás de uma colina, por trás de uma montanha, com um arco e flecha, esperando eu passar por aquele caminho para me dar uma flechada. Como é que eu vou evitar uma experiência dessa porque eu não a mereço? Como eu vou evitar? Se eu não vejo nada, se eu não tenho controle sobre isso, como é que eu vou evitar uma experiência dessa, se ela não me corresponde? É simples. Por alguma razão, naquele dia você não vai passar por ali. Entende isso? Por alguma razão, nesse dia, você não vai fazer esse caminho. E a vida, ela tem essas coisas surpreendentes. Você quer ir para cá, de repente, puf, te joga para ir para o lado de lá. E você não entende o que foi que aconteceu. Caiu a ponte, teve um engarrafamento, aconteceu alguma coisa, não é para ir para lá. Você vai todos os dias, mas hoje não. Ou seja, se aquilo não te corresponde viver, nesse dia você não vai estar ali. Não vai passar por lá. Vocês percebem o requinte da resposta dele. O quanto ele considerava a vida inteligente. E a gente está cansado de ver coisas desse tipo, né? Aquela pessoa que é sempre pontual, mas naquele dia ela perdeu aquele avião. Vocês não viram isso já? E o bendito avião sofre um acidente grave. Aquela pessoa que era para estar em tal lugar, e por alguma razão que não foi o controle dela, algum evento da vida, fez com que ela não estivesse ali. E ali acontece alguma coisa que as pessoas que estavam ali necessitavam ver, mas ela não. Então a vida ela dá determinadas fechadas na gente de vez em quando. Ela pega você, opa, vai por aqui, porque o caminho aqui não é o que te corresponde agora. E também, se você tem que viver alguma coisa, ela também te empurra para lá. Ou seja, ela dá umas cortadas em nós na vida, para nos colocar no caminho que nos corresponde. E muitas vezes sofremos essas cortadas, essas fechadas, e achamos que foi acaso. Mesmo depois de saber o que aconteceu lá. Achamos que isso foi acaso. Nós vamos falar já sobre isso. No passado, eles chamavam isso de fundamentos teóricos da história. Já vou explicar sobre isso. Se nós ajudamos caminhando livremente para o nosso ideal, evitamos empurrões e remédios amargos da vida. Ou seja, se a gente caminha na direção, se temos consciência para saber as virtudes que eu preciso desenvolver e caminho voluntariamente nessa direção, não precisa a natureza te empurrar. Se ela está te empurrando, é porque você não está caminhando na direção correta. Aí vem a história dos fundamentos teóricos. Vamos imaginar a história da humanidade como um todo. Todo mundo dizia em Troia que daria, sei lá, algumas décadas, talvez pouco, Troia seria a maior cidade da antiguidade. Tinha tudo para isso. Tinha tudo para isso. Vocês sabem que hoje a ciência sabe que Troia realmente existiu, né? Já foi encontrada uma pirâmide arqueológica no local de Troia. Ou seja, todo mundo que estava vivendo lá dizia Troia vai ser a maior cidade do mundo. Mas por alguma razão não era para ser. Aí o que é que acontece? Um bendito príncipe desocupado, que é o tal do Paris, mulherengo, com as mulheres todas do planeta à disposição dele, ele foi se meter, sabe com quem? Com a esposa do rei de Esparta, meu caro. Vamos ser encrenqueiros assim lá em Troia. Esposa do rei de Esparta, Menelau. Ele vai lá, puf, na zona de maior conflito. Aí o que acontece? A Grécia inteira, que já estava querendo destruir Troia mesmo, se arma e parte para cima de Troia. E há aquela briga histórica. E dessa briga histórica resulta um produto, uma civilização que realmente vai ser aquela que vai dominar a história dali a alguns anos, que é Roma. E Roma é como se tivesse sido um casamento esses dois. Ela tem características do pai e da mãe. Ela lembra o aspecto guerreiro de Troia, mas ela lembra o aspecto filosófico da Grécia. Esse embate aí gerou um filho, que era uma civilização que ela era para ser a base do Ocidente, e não Troia. Então a natureza vem e, puf, usa essa mão invisível, que é chamada de fundamento teórico. Nesse caso, um fundamento teórico de tipo sexual. Ou seja, um Paris que só existiu na história para criar essa confusão, mas nada ele fez.
Mas ele serviu, as suas fraquezas, as suas debilidades serviram como ferramenta para que a história pudesse caminhar na direção correta. Conflitos de todos os tipos, fatores geográficos, às vezes um local seca, um povo sai de um lugar e vai para outro, e naquele outro lugar onde ele está tem um povo vizinho que não aceita, era aquela briga. Ou seja, fatores de todos os tipos a natureza usa para te empurrar na direção correta. Faz isso coletivamente na história. Se você olhar a história humana, tem momentos que você diz, o prolongamento disso vai levar para cá. Não! De repente, quando você olha, não sabe nem como você está aqui. É outra coisa, não é a projeção anterior que acontece. Acontece um negócio totalmente inédito. O que foi que aconteceu ali? Um fundamento teórico político, uma briga de um povo com o outro, um fundamento teórico étnico, um povo que começa a discriminar o outro por questões raciais, por questões linguísticas. Isso aconteceu ao longo da história. Que aí, de repente, era para acontecer uma coisa, acontece outra totalmente diferente. Ou seja, a história vai usando esses fatores para desviar a humanidade na direção que ela tem que passar. E provavelmente está fazendo isso na sua vida também. Muito provavelmente. Eu já vivi uma interferência de fatores teóricos que foi muito engraçada, muito curiosa. Eu teria que ir para Manaus, como eu já contei para vocês essa história, para fazer Nova Acrópole lá. E como eu trabalhava num local de serviço público, havia uma pessoa de Manaus querendo vir, eu iria para o lugar dela. Aí fui eu, fiz a minha mala, vendi minhas coisas, carreguei aquilo que eu tinha que carregar e fui para Manaus. Quando eu chegou lá, a pessoa que vinha para Brasília tinha reconciliado com o esposo e não queria mais sair de Manaus. Só isso. Aí eu tive que procurar no mapa do Brasil algum lugar onde eu tivesse chance de encontrar uma vaga e fui parar em João Pessoa, que é uma cidade que eu nem conhecia. Fui parar lá e era um local que necessitava tremendamente de uma escola de filosofia. A escola cresceu rapidamente, ou seja, era lá que eu tinha que estar. Mas nunca, se eu saísse de Brasília com aquela minha tralha de bagagem e alguém me dissesse, você vai para João Pessoa? Eu diria, você está ficando louco, o que eu vou fazer em João Pessoa? Não sei nem onde é que fica isso. Não vou, e fui. Né? Então, fundamentos teóricos são uma mão invisível da história, que te empurra na direção que você tem que ir. E às vezes uma coisa absolutamente imprevisível. Né? Então é mais uma amostra de inteligência da natureza. Acontece com a humanidade como um todo e acontece em casos individuais. Não existem provas maiores do que o outro ser humano. Vida traz as pessoas certas para o nosso caminho. Ou seja, a natureza traz provas para a gente crescer, né? Quais são as melhores provas? Aquelas que matam mesmo. Convivência. Não é isso? Você vai esperar que as grandes provas venham do quê? Dos seres inanimados? Do seu cachorro? Da plantinha? Não. Outro ser humano, é a maior prova que tem. O ser humano é um ser social por natureza, então é uma coisa muito engraçada. Porque ele não aguenta viver sem o outro, mas também não aguenta viver com o outro. Então as maiores provas nossas vêm daí, com certeza. Contava para vocês ainda agora uma, e tem uma que é histórica, realmente aconteceu. Um aluno chegou para mim e falou, professor, eu trabalho num local que é incrível, tem 20 chatos trabalhando comigo. Como eu fui parar no lugar daquele? Aí eu falei exatamente isso para ele, alguma coisa a vida está querendo dizer. Ou você tem que desenvolver mais paciência, ou talvez o chato seja você, né? Agora, eles não estão querendo te perseguir. Eles estavam vivendo a vida de chatos dele, mas eles vieram porque você chamou. Você fez concurso público para chatos e esses foram aprovados. Entendem isso? Então as pessoas são usadas umas para as outras muito como provas. Entramos às vezes na vida de alguém para sermos uma prova para ele e ele ser uma prova para nós. Essas conjunções vão acontecendo de maneira tal que quando você sabe que aquela pessoa entrou na sua vida e você cresceu por causa disso, a natureza cumpriu a sua função. Agora, se você negou a experiência, mudou de repartição para não trabalhar com aquele monte de chatos, fugiu daquilo, mudou de emprego, você fugiu da experiência, ela vai te pegar em algum momento do futuro. Vai ter que te pegar, porque a natureza não dá saltos. Aí você vai ter que superar isso aí. Alguma coisa equivalente, não idêntica, mas equivalente, virá em algum momento do futuro. Esse é o problema de fugir das provas. Elas te esperam na próxima esquina. Não tem jeito. A vida vê os nossos potenciais melhor do que nós mesmos.
A vida acredita em nós grandiosos, seres extremamente sábios, seres extremamente bondosos, com uma capacidade de colaboração entre nós fantástica. Lembrem lá do que o Dr. Antônio Nobre falou. A vida evolui da simplicidade para a complexidade. A complexidade é fruto da colaboração. Os seres colaboram entre si e produzem conjuntos cada vez mais harmoniosos. A vida acredita em nós harmoniosos, um ajudando o outro a crescer, impulsionando para que a humanidade inteira cresça. Ela acredita que podemos isso. E ela é um pouco cabeça dura, ninguém tira isso da cabeça dela. Ela acredita que podemos, somos feitos para isso. Assim como uma planta foi feita para fazer fotossíntese, ela faz sem ninguém precisar empurrar. O animal foi feito para exercer os seus instintos, faz sem ninguém precisar empurrar. Agora o homem é problemático, porque ele tem livre-arbítrio, ele só evolui se ele quiser. É a natureza dar uns empurrões para ajudar. Mas ela acredita que nós podemos chegar a ter essa vida tão harmoniosa assim, a termos esse nível de consciência tão elevado assim, a sermos tão humanos assim. E o fato de que ela acredite é uma honra para nós. Porque quem somos nós para duvidar se ela acredita? Quem somos nós para duvidar? Ela vê em nós uma possibilidade de grandeza que a gente, em geral, não vê. Então, saber disso nos dá um incentivo muito grande para crescermos. Alguém acredita profundamente em nós e, por isso, está empurrando. E sabe que existe caminho pela frente e a gente tem condições de caminhar. Confie em si próprio. Confie na vida. Isso é basicamente um resumo dessa nossa palestra de hoje. Tudo isso foi construído para que você saísse daqui com maior visão, uma visão mais clara dessa obviedade. Você está dentro de um conjunto altamente inteligente, que dá a cada um aquilo que lhe corresponde. Esse é o conceito de justiça de Platão. Uma natureza tremendamente inteligente, que trama para que todos os seres cresçam. Confie na vida e confie em si próprio. Quando ela te sugere que você pode ir numa direção, é porque você pode. Quando ela te sugere que você pode conquistar alguma coisa, é porque você pode. Acredite nela. Confie em si próprio e confie na vida. Aí você vai atingir isso que eu coloco aqui. Essa capacidade de descansar nos braços do Pai como em um berço. Ou seja, eu sei que eu estou num universo plenamente harmonioso, que as coisas que vêm para mim são minhas, então eu não me sinto solto no vazio. Eu me sinto descansando nos braços do Pai. Ou seja, um universo altamente inteligente, trama pela minha evolução. E é basicamente isso que acontece. Nós estamos num momento histórico de muito ceticismo, onde não acreditamos mais nisso. É difícil você ver uma geração passada que acreditasse, por exemplo, em Roma, você chegar e dizer aquilo que aconteceu 10 anos atrás foi acaso. Eles morreriam de rir. Eles diriam, essa experiência os deuses mandaram para a gente aprender tal coisa. Ninguém acreditava nisso. Não sei como a gente entrou nessa de repente, parar de entender a vida e achar que ela era um caos. Nenhum desses grandes povos do passado achavam que aquilo que eles tinham vivido tinha sido acaso. Sempre entendiam aquilo como uma experiência feita para que eles crescessem. E nós vivemos esse ciclo tão materialista, tão superficial, tão banal e perdemos essa capacidade de nos alfabetizarmos na língua da vida e interagir inteligentemente com ela. Aproveitar essa torcida que ela faz a nosso favor e procurar corresponder a esses impulsos que ela nos dá.